Olá a todos, bem-vindos mais uma vez e de novo. Tivemos um problema técnico, não consegui colocar o professor Andrei. E o André está comentando com ele aqui para verificar se ele está seguindo, né? Somos todos novos nesse. André. Gente, hoje estamos engraçados. Bom, de novo, olá para quem já estava, vi que quem entrou agora estava, né, anteriormente. Peço desculpas pelo problema técnico e eu acredito que a gente está solucionando agora. Pedi para o André ligar para o professor Andrei e mais uns minutinhos. Tá, vou chamar o professor. Cadê? Ainda não entrou. Deixa eu ver aqui. Andrei, 1 minuto a todos esperando. Não entrou ainda. Espera aí. Cadê o professor Andrei? Pessoal, embananada estou porque eu sou arquiteta, viu? Não mexo com comunicação. Essa coisa de live é nova para nós e apareceu pela necessidade de estar com o 60 Olhares ativo, tendo em vista que o Covid nos impediu de... que engraçado, continua dando como não participando, não podendo participar. Vou resolver isso aqui agora. Espera aí. Enfim. Professor, o senhor está aí. Eu ouvi. 1 minuto que vamos tentar entender o que está acontecendo. Engraçado, de todas as lives é a live que nós temos mais dúvida. Pessoal que está aqui na live, se alguém souber ajudar, estamos tentando colocar o professor Andrei e está dizendo que ele não pode entrar na live. Alguém sabe explicar o porquê? Se alguém souber, eu peço que ajude. E mais uns minutinhos para que possamos conseguir resolver isso. Que engraçado, não é? Bom, entrou uma pessoa que eu acho que consegue ajudar. Alexandre Guerra, estamos com o professor Andrei Chile na live. Eu não estou conseguindo colocá-lo dentro da live, né? Já deu aqui boa noite, já está conosco e eu não consigo inserir o professor no debate. Aqui, consegui. Pronto. Rápido que eu. Tá entrando. Aguardando o professor André. Professor, tudo bom? Foi mais rápido que eu, obrigada. A gente está aprendendo a mexer com isso, né? Eu, principalmente. Ah, não, dois, porque a gente usa muito o Instagram para conversar, para colocar coisas dos escritórios nossas, né? E essa coisa toda da live é muito nova. A gente acabou criando as lives porque os shoppings fecharam, o Covid chegou e a proibição da exposição e das palestras aconteceu. Para todos, o professor Andrei Chile, ele é um dos escritores dos 60 Olhares sobre Brasília, é uma das pessoas que mais admiro dentro do patrimônio, uma pessoa que eu sempre segui como um exemplo, tanto que virei arquiteta patrimonialista, e óbvio ainda falta muito, né? Muito chão para chegar onde o professor chegou. O professor Andrei, então, é arquiteto, ele é formado em Pelotas, uma cidade muito querida e muito gostosa, né? Formou-se mestre pela Universidade do Rio Grande do Sul e doutor pela USP. É professor titular da UNB e esteve brilhantemente no IFAM entre 2012 e 2019. Fora outras muitas coisas que o professor Andrei conquistou como importantes para todos nós, brasileiros, como a manutenção da memória brasileira, da nossa história, do nosso patrimônio. Então, cabe aqui lembrar que o IFAM cuida daquilo que é memória, daquilo que é nosso, daquilo que é coletivo. E essa memória de identidade do povo brasileiro, ela é extremamente delicada e ela está passando por momentos muito delicados. Eu convidei o professor Andrei, então, para conversar conosco, para falar um pouquinho sobre essa problemática toda do IFAM, do patrimônio, e para trazer uma perspectiva, uma ressignificação e até uma esperança, viu, Andrei, para todos nós.
porque foi um momento, e está sendo um momento um pouco agoniante, né? E a memória, o patrimônio, ele sempre foi uma coisa muito delicada, né? É quase como se a gente estivesse com objetos de porcelana e cristal nas mãos, no meio de um terremoto, com tudo caindo em volta. Essa é a sensação que eu tenho do patrimônio no Brasil, né? Esse cuidado do patrimônio, esse desespero, né? Então agora com a palavra, pessoal, professor André Rosenthal Schiller, quem eu admiro tanto, e vocês também. E professor, se apresenta, fala um pouco então dessa problemática do patrimônio, do IPHAN, como chegou até o IPHAN, por que o IPHAN, né? E o que que você trouxe de tão bonito? Que eu saiba muita coisa, já conheço tudo, mas enfim, a palavra é sua, a live é sua. Bem-vindo. Obrigado. Boa noite, não sei se me ouvem bem, aí o pessoal informa, Sim, né? Tá bem? tá dando tudo bem. Bom, então, boa noite a todos, estou super feliz de estar podendo participar, obrigado pelo convite. Eu sempre costumo dizer que a gente deve desconfiar dos elogios quando os elogios vêm de amigos. Então, vocês Ah, desconsiderem um para com pouco do que isso. a Angelina falou. Eu vou tentar voltar um pouco no tempo e contar um pouco dessa trajetória dos meus anos de docente e, sobretudo, meus últimos 8 anos, quando tive essa oportunidade ímpar, maravilhosa, de ser diretor do IPHAN, e acho que é por isso que nós estamos hoje aqui reunidos, né? Quero mandar um abraço Também por isso. também, mandar um Também abraço por aqui para isso. muitos ex-alunos que eu estou vendo o nome estão passando aqui. Eu gostaria de parar toda hora para poder, sei lá, abraçar gente de Santa Maria, de Pelotas, Salma Oh, Sade, que está vendo saudade. agora nesse momento, o que é um prazer e uma honra tê-los novamente aqui comigo. Bom, a gente vai falar sobre o IPHAN, mas eu vou voltar um pouco no tempo, como eu disse. Quero começar é, dizendo que é até um pouco constrangedor, no momento em que o país passa, a gente está discutindo questões ligadas ao IPHAN, ligadas à arquitetura, sobretudo, então, acho que é fundamental que eu deixe aqui a minha total solidariedade às famílias, aos amigos, de tantas pessoas que faleceram. Hoje, 26 mil pessoas É já muita gente. faleceram em função vitimadas pelo coronavírus. E eu, por isso, eu me sinto um pouco constrangido, parece, porque a gente está no meio, literalmente, de uma pandemia, Pandemia. de um problema que nós nunca tínhamos passado. Nós estamos aqui, parece que única e exclusivamente preocupados com isso. Então, desde já, minha solidariedade e um pouco de pedido de desculpas, porque considero que seria fundamental que, neste momento, todo o país, de fato, estivesse unido nessa luta contra o Covid-19. E, então, fica aqui esse meu pedido, literalmente, de desculpas. Bom, para explicar um pouco o que foi a minha trajetória no IPHAN e que IPHAN que nós temos hoje, eu vou voltar lá nos década de 80. Bom, eu nasci em Pelotas, como disseste. Pelotas é uma bela cidade do Rio Grande do Sul, e Sim, tive a sorte de estudar na Universidade Federal de Pelotas, onde, de uma maneira muito séria, de uma maneira muito responsável, o currículo de arquitetura do curso de arquitetura foi moldado de maneira que os alunos pudessem estudar toda a carreira, toda a cronologia da história da arquitetura, a partir dos monumentos da cidade. E eu acho que isso fez muita diferença na minha formação, como fez diferença na formação de muitos colegas que hoje também se dedicam ao patrimônio e que cuidam do clube comercial. Acabei de ver um nome importante passar por aqui, a Helenice, da cidade, que cuidam do patrimônio daquele local, que a gente teve até sorte de ajudar a tombar há 3 anos atrás, 2 anos atrás. De Pelotas, dessa experiência de convívio e de aprendizagem com o patrimônio no dia a dia, eu fui para Porto Alegre fazer mestrado em História da Arquitetura,
com um grande professor chamado Günther Weimer, que me ensinou a ser pesquisador. Legal. E de Porto Alegre estudei o ecletismo da arquitetura pelotense, o que é importante em se tratando de uma pessoa que depois irá para o IFAM. E depois, eu, atrás da minha esposa, querendo casar com a minha esposa, eu me mandei para São Paulo e lá tive a sorte, na USP, de ser orientado por Carlos Lemos, né? uma referência do Sim. ponto de vista de história da arquitetura brasileira. E mais do que isso, de conviver com pessoas que mais tarde eu iria reencontrar exatamente no Conselho Consultivo do IFAM, como Nestor Goulart Reis Filho, como o Pedro Bezerra de Menezes. E, por fim, voltei para o Sul, onde ajudei a fundar e a consolidar o curso de arquitetura da Universidade de Santa Maria, e lá, Beleza. que é um outro curso importante, agora mais ligado na questão das histórias da arquitetura dos italianos, de imigração italiana, do Art Deco e de outras arquiteturas periféricas que sempre me despertaram atenção. De Santa Maria, eu resolvi que, por uma questão de carreira docente, eu devia me mudar para um curso que oferecesse um programa de pós-graduação. E aí, então, eu fiz um novo concurso e me mudei para Brasília, né, assumindo as disciplinas, olha logo de quem? Do professor Coutinho, disciplina de Brasil, Colônia e Império, dando aula Muito no legal. mestrado e mais tarde no doutorado, e ali fiquei, ali fui chefe de departamento, fui por dois mandatos diretor da Faculdade de Arquitetura, e finalmente, dando aula no mestrado, um aluno importante, chamado Luiz Fernando de Almeida, Nando, veio me avisar que ele ia deixar de ser meu aluno, ia cancelar a disciplina, e eu, meio que assustado, perguntei por quê, e ele me disse, olha, Andrei, eu estou assumindo a presidência do IFAM. Ele era, naquele momento, coordenador nacional do importantíssimo programa Monumento. Depois que o Nando soube que eu deixei, que acabou meu mandato como diretor, então ele entrou novamente em contato comigo e perguntou se eu assumiria, finalmente, a diretoria de Patrimônio Material e Fiscalização do IFAM, uma diretoria importante, né, que trata, né, e que cuida de todo o patrimônio material do Brasil, uma diretoria de muita tradição dentro do IFAM, né, que, através dos anos, vai mudando de nome, né, desde diretoria, desde questões de tombamento, mas basicamente chega, né, até hoje como DEPAN, o famoso DEPAN, e que é o departamento que em 2011, então, eu assumi e fiquei até agora, até outubro de 2019. Por que eu estou Legal. dizendo isso? Não é para ocupar o tempo aqui da live, já que é a minha primeira live, mas é sobretudo... Não, olha só, professor, a live é sua, inclusive para os participantes, além do professor Andrei. Normalmente, nós temos feito assim. Às vezes a pessoa não tem tempo. Se o professor tiver tempo, vai dar 1 hora de live, vai acabar, não tem problema. A gente vai fechar uma e abrir outra. E aí fica 2 horas falando, não tem problema, é tua, pode fazer o que quiser. Essa live foi feita para ti, pronto, faz ela que você achar bonito. Certamente está todo mundo matando a saudade, aprendendo muito, vão aprender ainda muito mais. E, enfim, quantidade de ex-aluno que me mandou mensagem, que barato, professor Andrei. Exatamente. Então, é tu, Andrei, Vamos lá, fala quando então. quiser. Por que eu estou fazendo essa retrospectiva? Não que seja uma pessoa tão ligada à memória, mas, sobretudo, para reforçar, num momento como esse, que o país passa, a fundamental importância, o papel fundamental do ensino público de qualidade e gratuito. Eu sou fruto da Escola Federal, da Universidade Federal de Pelotas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade de São Paulo, dei aula e ajudei a fundar um curso de arquitetura na Universidade Federal de Santa Maria e me mudei para a Universidade de Brasília. Portanto, sorte nossa, né? Eu seria uma pessoa muito mal agradecida se não fosse reconhecer
o papel fundamental do ensino público e do servidor público, no momento que, tanto por um lado, seja do Ministério da Educação, seja como um todo, do próprio governo federal, os servidores públicos, e em especial os professores, estão sendo tão maltratados. Então, eu acho que a primeira coisa que eu queria, ao revê-los e reencontrar meus alunos e os novos amigos, é dizer isso, né? Há um compromisso que eu assumi de vida em defender as coisas que são públicas, as coisas que são de todos. E aí, então, em 2011, eu fui para o IFAM e descobri um mundo que eu namorava de muito tempo. É horrível a gente usar hoje em dia a expressão namorar, já que o Bolsonaro e a Cristina Duarte definitivamente acabaram com qualquer tipo de romantismo em relação a essa Acabou. expressão. Não. Então, eu comecei a descobrir e me encantar com o IFAM, e nessa coisa de assumir responsabilidade perante a vida, eu tenho que dizer que eu sempre acreditei que quem ocupa um cargo público, ele tem que honrar a posição que ele exerce. Acho que esse é o grande Sim. compromisso do servidor público. De qualquer servidor deveria ser, mas especial aquele que é público e que é pago por todos. E eu assumi esse compromisso, e por mais que tu tenhas dito, e por mais que as pessoas gostem de brincar comigo a respeito de uma formação, e eu mesmo acabei de dizer, de base, importante, o IFAM ele é extraordinário, porque por sua dimensão, né, o IFAM atua em todo o país, o IFAM trabalha com todo o patrimônio nacional, não só apenas com patrimônio material, e dentro do patrimônio material, a necessidade de eu passar a dominar temas que um arquiteto no dia a dia, a gente pode dizer, não tem domínio. Vou te citar duas Exato. questões que eu acho que foram grandes desafios. Primeiro, a minha relação como diretor com o Centro Nacional de Arqueologia e com os arqueólogos do país, que eu aprendi a respeitar. E, de outro lado, um tema que ele é fundamental dentro do DEPAM, mas que as pessoas não percebem muito ou não dão importância, que é a questão que trabalha com os bens móveis, ou seja, com um conjunto quase que infinito de bens móveis que circulam por esse país, que saem desse país, que são utilizados para lavagem de dinheiro, ou seja, um mundo que envolveu e envolve até hoje Polícia Federal, que envolve COAF, que envolve o mundo do combate ao tráfico ilícito de bens culturais. E esses dois temas eles são importantes para mostrar que não basta, veja o que eu vou dizer, não basta ter domínio de um tema, de um conhecimento para ser diretor ou presidente do IFAM. Se exige muito mais. A própria Exato. instituição vai nos exigir mais. E a partir daí, quem me conhece, quem conviveu comigo, sabe que isso aqui não é mentira para life. Eu passei literalmente de segunda a segunda, incluindo sábados e domingos, trabalhando e estudando para responder à altura aquele compromisso que, como servidor público, eu assumi perante o Luiz Fernando, perante o IFAM e, sobretudo, perante o patrimônio nacional. E aí começamos um trabalho, né, as coisas não têm nunca a velocidade que a gente imagina, sobretudo não tem a velocidade que os presidentes do IFAM imaginam. Eu fiquei 8 anos e, portanto, eu tive a sorte de conviver com 3 grandes presidentes do IFAM. Né? Eu fiquei com o presidente Luiz Fernando até a saída dele, ele solicitou para o ministro para sair, para a ministra Ana de Holanda para sair. Eu acompanhei todo o mandato, todo o período em que Jurema Machado esteve frente ao IFAM e acompanhei todo o período que Cátia Bogé esteve no IFAM. Então, os 3 presidentes,
e aí com isso eu posso, né, virei uma testemunha, né, um diretor que esteve presente nos últimos anos, vendo, Muito né, esse momento tão triste, presenciando esse momento tão triste que a gente vai chegar logo em seguida. Bom, o que que a gente fez? Eu vou começar a lembrar trabalhos e aquilo que eu considero como avanço, mas eu, embora seja o Andrei que esteja falando aqui, embora tu já tenhas dito A, B sobre a minha pessoa, nada do que eu vou falar foi feito pelo Andrei. Tudo foi feito por uma equipe extraordinária, a equipe do DEPAN, os coordenadores gerais, os coordenadores, todos os servidores, apoiados pela presidência, apoiados pelas demais diretorias e pelos demais diretores, que nos permitiram, então, a gente mexer, avançar sim. e construir alguma coisa. Primeiro avanço, eu acho que, de fato, eu aí acho que assumo como contribuição, foi a gente mexeu nos procedimentos de organização do próprio departamento. O departamento, até a minha chegada, era organizado por temas: paisagem cultural, patrimônio ferroviário, cidades e outros. Nós mudamos e transformamos optamos por uma organização em processos. E passamos a trabalhar como as 27 superintendências do IFAM trabalham, que são em cima de processos, processos de Sim. tombamento, processos de valoração de patrimônio ferroviário, processos de normatização de centros históricos e assim por diante. Logo em seguida, na verdade foi a primeira grande batalha, uma reorganização e uma consolidação do Centro Nacional de Arqueologia. Eu acho que, desde então, os arqueólogos do Brasil, e particularmente os arqueólogos do IFAM, têm outra relação, têm outro papel dentro da casa, outra projeção, Sim. outro respeito. Eu acho que isso eu devo ter contribuído bastante. Ah, O DEPAN, contribuiu porque tem amigos que são arqueólogos do IFAM que falam isso. o Sim. DEPAN tem duas unidades especiais. Ele é responsável pelo Centro Nacional de Arqueologia, que fica aqui em Brasília, e fica responsável por um tesouro espetacular chamado Sítio Roberto Bulemares. Prazer maravilhoso cada vez que eu podia estar presente no Rio de Janeiro e ver o que era aquilo e ter ajudado através de um programa que a gente chamou, nome de fantasia, mas era um programa que eu chamava de qualificação do sítio Roberto Bulemares e que garantiu um compromisso meu com a diretora do sítio de colocar valores consideráveis perto do orçamento do IFAM anualmente para a gente melhorar o sítio. O sítio hoje está um brinco. O sítio, se não fosse a pandemia, agora em julho, certamente ele seria inscrito na lista do Patrimônio Mundial, mais um bem nessa lista que o Brasil apresenta e que encanta o mundo, como nos encantou sempre. Então, o sítio, que é outra questão, tão distante dos arquitetos, não se trata apenas do paisagismo, mas, por exemplo, de como é que a gente faz uma conservação de coleções botânicas, Sim. como é que se faz diariamente o trato, Belíssimo. com os sombrais e com um acervo maravilhoso que o Roberto Burle Marx destinou ao IFAM. Então, a gente apoiou muito o sítio Roberto Burle Marx. Passamos, então, logo em seguida, a enfrentar um outro problema crucial chamado licenciamento ambiental, que muito nos deu dor de cabeça, mas eu acho que também se enfrentou com coragem, se enfrentou bem, com o apoio dos presidentes, Jurema, no caso, e Kátia, e se chegou hoje a um denominador comum dentro do IFAM sobre como é que funciona o licenciamento e como os outros tipos de tipologias de bens, tanto materiais como imateriais, passaram a ser considerados além da arqueologia. Enfrentamos e começamos um trabalho lindíssimo, lindíssimo, que é de construção dialogada de normativas para os centros históricos, para os centros urbanos tombados. Passamos a discutir, e aí tem dois exemplos importantes,
a discutir com a comunidade soluções para processos de tombamento que pareciam problemáticos. Acho que 2 casos que ainda deveriam ser estudados pelos professores, pelas pessoas da área que estudam patrimônio, é o processo do tombamento de Fernando de Noronha e do tombamento da cidade de Pelotas, da minha cidade, em que optou por tombamentos distintos da maneira como tradicionalmente o IFAM trabalha. E ainda nessa área de, acho que avanços que eu possa me lembrar, e que eu tenho uma predileção, porque aí sim sou um pouco pai da criança, que foi uma criança que nasceu a forceps, que chama-se, a Kátia Bogeia dizia que era o livrinho vermelho do Andrei. É esse livrinho O aqui. livrinho vermelho do André. É Muito um livrinho bonito. chamado Política de Patrimônio Cultural Material, e que consolidou 82 anos na época de política de preservação do patrimônio material do IFAM, que pela primeira vez, então, teve, num documento legal, numa portaria do IFAM, assinado pela presidente, esse conjunto de diretrizes de como se dá ou como se deve dar os procedimentos, os processos, esse diálogo que eu estou tendo com você, mas que a gente passou a ter com a população, para construir coletivamente as coisas, assim como já se faz no IFAM em relação ao patrimônio material, que se comece a fazer também no Por patrimônio. favor. E aqui eu fico me imaginando se o ministro da Educação soubesse ler e um dia tivesse a chance de ler esse documento, ele Ele ia podia ler. ficar apavorado, porque entre os avanços que esse documento traz, tem capítulos específicos para as chamadas comunidades tradicionais, para as comunidades quilombolas, para as comunidades tradicionais de matriz africana, para as comunidades e Exatamente. patrimônio material dos povos indígenas, ou seja, a gente reconhece a diversidade da cultura brasileira e o quanto importante que esse país seja diverso e não Sim. todo ele constituído de criancinhas loirinhas e brancas como nós os dois. Por favor, né? Até porque Eu nem acho que somos tão brancos assim se a gente for avaliar a nossa genética, né? A gente tem falado muito isso. Andrei, você não tem noção da emoção que eu ouvi isso de você, nesse momento. Porque então o Brasil está precisando. Certamente quem está aqui na live, só estou ouvindo elogio, realmente o livro é ótimo, realmente o livro é fantástico. É isso. Bom, continue, eu quero te e ouvir. aí então eu acho que a proposta dos livrinhos, e aqui eu mostro que a gente só conseguiu publicar 2, primeiro de todos, a política de patrimônio material, e logo depois, acho que um ano depois, veio Intervenções de Bens Culturais Móveis, que é um manual para elaboração de projetos de bens móveis, né, que é uma outra Isso. dificuldade. A gente vê muitos e muitos projetos contemplando a arquitetura, o espaço, né, a questão tectônica do monumento, e nós temos maravilhas, né, uma grande riqueza em bens móveis e bens incorporados a esses bens tombados e que necessitam cada vez mais orientação e elaboração de projetos, bons projetos, para serem licitados e as obras serem Sim. executadas. A última questão que eu queria falar, antes de entrar na atualidade, diz respeito a não quero te chamar de luta, porque foi muito bem recebida, mas de uma espécie de peregrinação que eu fiz durante esses anos, talvez não os 8, mas os últimos certamente, defendendo o direito de gerações contemporâneas, de arquitetos jovens, arquitetos que estão trabalhando hoje, de agregar, o direito dessas gerações de agregar valor aos bens culturais protegidos, ou seja, aos bens culturais tombados. Por que eu estou dizendo que isso é uma espécie de luta? Porque implicou numa mudança de cultura institucional.
Olha, que né, legal. pouco a pouco fazer com que o próprio IFAM passasse a aceitar aquilo que eu chamava de intervenções qualificadas contemporâneas, né, e que nós estamos sempre muito acostumados a elogiar, inclusive, quando vemos isso nas revistas de arquitetura, nas revistas da área do patrimônio, ou quando viajamos para qualquer outro país, em que visitamos intervenções absolutamente contemporâneas, respeitosas e em permanente diálogo com edifícios Exato. preservados, listados, como se diz na maioria dos países, e que agregam novos valores. Ou seja, a gente também visita esses monumentos porque tem interesse de ver aquele algo mais, aqueles elementos que foram incorporados pelas novas gerações. Então, nós fizemos bastante isso, onde eu pude dialogar, onde eu pude fazer palestra, onde eu pude me reunir com os próprios servidores do IFAM. Eu falei isso, eles cansaram de me ouvir, e a gente teve algumas soluções importantes que estão aí, estão construídas ou estão sendo construídas neste momento. O bacana é a gente perceber que, historicamente, desde o primeiro momento, quando o Lúcio Costa foi para São Miguel das Missões e projetou o Museu de São Miguel das Missões, isso já era presente. Depois, por uma questão, né, de acomodação e de medo, talvez, a instituição meio que recuou, mesmo a gente tendo importantes exemplos, como o Paço Imperial, no Rio de Janeiro, que é do Sim, IFAM, e que tem uma intervenção maravilhosa, importantíssima, que marcou a época. E, finalmente, a gente chega a algumas intervenções que eu acho que são dignas de menção aqui, como, por exemplo, a Prefeitura de Goiás, Patrimônio Mundial, né, um projeto sim, muito interessante, um anexo da Prefeitura, ainda mesmo não tão contemporânea, mas uma intervenção muito importante na cidade de Goiás, que foi o cinema da cidade, que é um patrimônio com uso, festival de cinema, um patrimônio afetivo importantíssimo e que foi modernizado, é um grande cinema contemporâneo que funciona lá dentro. sim. Muito legal. Posso te citar o receptivo construído no lado da Igreja Conceição da Praia, em Salvador, outro bem tombado, Uhum. legal. O mercado da cidade de Jaguarão, a fronteira, quase fronteira com o Uruguai. E, recentemente, fruto de uma outra experiência que foi encaminhada pela Superintendência do IFAM no Paraná, de um concurso público realizado junto com o apoio do IAB para o anexo da Casa Lacerda em Lapa, que ficou um projeto extraordinário e que está contratando nesse momento. Portanto, eu acho que essas coisas vão ficando, essas coisas vão dando fruto e vão mostrando para a população brasileira o quanto que vale a pena preservar, o quanto que é importante ter esses elementos de memória, esses elementos que no dia a dia nos engrandecem e que nos fazem bem viver, né? Sobretudo no momento em que a gente não pode sair de casa ou que não deve sair de Sim, casa, né? A gente lembrar que lá fora tem tantos tesouros, com tanta qualidade nos aguardando, de fato, né, uma dificuldade ficar em casa nesse momento. Bom, eu acho que de trajetória basta, né? Vamos falar um pouquinho de o que aconteceu com tudo isso, né? Hoje, eu estou aqui na meu lugar de trabalho e, em função de ontem, na verdade, da triste notícia que a gente recebeu do falecimento uhum. do Ítalo Campo Fiorito, Foi. ex-presidente do IFAM, grande arquiteto, um amigo que eu tive, que conheci graças ao IFAM, convivi graças ao IFAM. E aí eu estava lendo um texto dele, que depois eu até posso voltar, mas ele fez uma referência a Macunaíma, e aí eu queria meio que trocar de assunto, pegando, Pode trocar. pegando aqui Mário de Andrade, né? Lembrando, porque tem gente que não lê, né, e que assume Tem. Inclusive cargos mandando no país. Se eu ficar quieta.
lembrando que o título, Macunaíma tem um subtítulo, né? Que é o herói sem nenhum caráter. E eu queria fazer referência a um trechinho do fim do livro. Como é que acho que ninguém lembra, né? Não ser um estudioso, como é que termina Macunaíma? Macunaíma termina e depois tem 2 páginas que o Mário de Andrade escreve como epílogo. E aí ele começa dizendo que tudo tinha acabado, né, que a mata tinha acabado, que os indígenas e aquela tribo onde Macunaíma nasceu acabou, né? Aqueles matos misteriosos, tudo era solidão do deserto, ele diz, nada conhecido. E naquele deserto, então, depois dessa tragédia que se abateu sobre a terra, só sobrou um homem e um papagaio. E esse homem se aproxima do papagaio, o papagaio, se não me engano, chega até a cabeça dele, e aí o papagaio começa a contar a história de Macunaíma para esse homem. Esse homem é o Mário de Andrade, e diz o seguinte, o papagaio, ele, no final, né? A tribo se acabara, a família vivia da soma. A maloca ruína, mínima das saúdas, e aí ele fala a famosa frase das saúdas. E aí, pouco a pouco, o papagaio vai contando a história para o Mário de Andrade, e finalmente ele diz, tudo ele contou para o homem, e depois abriu as asas rumo a Lisboa, o papagaio vai embora, e o homem sou eu, minha gente. Eu fiquei para vos contar a história. Ora, que coincidência que o Ítalo Campos Fiorito tenha me levado novamente a ler Macunaíma, a ler Mário de Andrade, porque eu acho que o IFAM, e não sou eu que disse isso, o IFAM é herdeiro de Macunaíma, o IFAM é herdeiro de Mário de Andrade, talvez até herdeiro daquele papagaio que contou a história e que foi preservado por esse homem. E, portanto, o IFAM é herdeiro de um conjunto de intelectuais que não tiveram vergonha desse país e imaginaram que era possível construir um país absolutamente melhor do que nós temos, né? E aí vem Mário de Andrade, o Macunaíma, os originais do Macunaíma foram entregues para ser guardados por Rodrigo Melo Franco de Andrade, que guardou Olha. os originais. Mais tarde, o filho de Rodrigo Melo Franco, quando fez o filme Macunaíma, utilizou os originais que o pai guardara. Rodrigo Melo Franco de Andrade, que estabeleceu, criou, fundou e por 30 anos dirigiu o IFAM, esse grande intelectual que o Brasil teve, e a partir daí, um atrás do outro, um atrás do outro. Imagina o que era uma reunião que tinha na mesma mesa Manuel Bandeira, o maior poeta desse país, que quem cuidava do arquivo do IFAM era um outro poeta chamado Carlos Drummond de Andrade, que o engenheiro era Joaquim Cardoso, quem dava parecer sobre tombamento era Lúcio Costa, quem dava parecer jurídico era o Afonso Arinos de Melo Franco. Meu Deus, quem cuidava da arqueologia era Heloísa Alberto Torres, a diretora do Museu Nacional. Então, é por isso, em nome dessas pessoas, que eu acho que é uma estupidez a gente se calar nesse momento. Embora, como eu disse no começo, a gente devia estar somando esforços no combate do Covid. Mas não dá para a gente se calar, por quê? Porque essa instituição, construída por essa intelectualidade e, ao longo de anos, mantidas por intelectuais como Aloysio Magalhães, talvez o maior designer desse país, Augusto Arantes, antropólogo, e tantos outros que presidiram essa casa ou que serviram essa casa, e aqui fica sempre o meu reconhecimento para os servidores do IFAM, é uma loucura a gente imaginar que é possível alguém aceitar o cargo de presidente do IFAM sabendo, porque a gente sabe, né? Porque de noite a gente encosta no travesseiro e a gente
reflete, Sim, sabendo que não exatamente. tem nenhuma condição de ser presidente do IFAM. Porque não basta uma nomeação, tem que ter algo que, de fato, permita, como dizia a Kátia Bogéia, que me permita, ela dizia, sentar na mesa aonde trabalhou a Luísa Magalhães. Sim. E não é pouca coisa. O IFAM Não, exige muito. O IFAM exige que se coordene 27 superintendências em todo o país. O IFAM exige que se coordene o trabalho de 37 escritórios distribuídos em cidades históricas. Fora as unidades especiais, como eu falei, o sítio, Roberto Bulemarx, o Centro Nacional de Arqueologia, o Paço Imperial, o Palácio Capanema, as bibliotecas do IFAM. Nós temos um centro de formação profissional, com mestrado profissional. sim, Portanto, pegar essa joia que o Brasil construiu ao longo de 83 anos e soltar por uma questão, e eu vou entrar na questão logo em seguida, uma questão bastante pessoal, na mão de pessoas sem a devida capacitação, é de uma irresponsabilidade é um tremenda, crime. que eu É um espero, crime. de fato, que a ação popular do Ministério Público Federal está movendo consiga suspender os efeitos dessa nomeação e, mais do que isso, inclusive consiga suspender a nomeação que foi feita hoje para um chefe de gabinete, que eu já vou entrar no assunto. Deve estar dando, nesse momento, no Jornal da Globo, porque foi um dos escândalos do dia de hoje. É um dos, né? Assim, porque a beleza desse país agora tá isso. A gente Eu acho soma que escândalo ao longo do dia. Eu acho que a questão da desqualificação do IFAM, ela é mais um fruto, ela talvez seja gravada, mas ela é mais um fruto da desqualificação da cultura como um todo, desde o começo do governo Temer. Né? Vocês imaginem que do governo Temer até hoje, ou seja, de 2016 até o dia de hoje, nós tivemos 4 ministros da cultura, um ministro da Cidadania, um ministro do Turismo e 4 secretários especiais de cultura. Qual instituição consegue trabalhar se a cada 2, 3 meses todas as estruturas mudam, porque no país todas as estruturas mudam, Sim. cada vez que muda ou um ministro, ou, no caso, os secretários especiais de cultura, para ficar nos secretários especiais de cultura, basta eu lembrar o nome do Roberto Alvim, aquele arremedo de Goebbels que nós tivemos, ou essa maluca da Regina Duarte. Né? Vejam o que significa para uma instituição que aguarda, ou de um Alvim, ou de uma Regina Duarte, qualquer medida que permita o trabalho do dia a dia, porque o patrimônio está envelhecendo, o patrimônio continua pegando fogo, o patrimônio continua ruindo, as obras de arte continuam sendo roubadas e assim por diante. Portanto, há que se ter uma direção e há que se ter alguém que sabe o que fazer nessa direção. E a partir da famosa reunião ministerial que todos nós acabamos conhecendo, o baixo Uhum. nível promovido pelo governo Bolsonaro, daquela frase dita, entre tantas, mas a frase dita pelo ministro do Meio Ambiente, que vai passar a boiada, eu acho que no caso do IFAM, para passar a boiada, eles escancararam a porteira. Né? Já que eu Foi. sou gaúcho, vou usar minha prerrogativa de gaúcho. Né? Eles Tá bom. escancararam a porteira e essa porteira começou a ser escancarada muito cedo. Né? E as coisas hoje cada vez ficam mais claras, inclusive com a nomeação do dia de hoje. Olha, a gente tem uma disputa de poder, num primeiro momento, entre o ego do ministro Osmar Terra e a força política da Kátia Bogé. Ele não conseguia demiti-la e, para isso,
em função disso, ele começou a minar as ações do IFAM. E por que ela tinha força política? Porque ela construiu essa força política. Quando a Cátia assumiu, ainda no governo Temer, ela foi para dentro do Congresso e ela passou a dialogar com todos os partidos, com todos os políticos, que, independente ou não da vontade de ministro ou do presidente da República, passaram, inclusive, a destinar quantias importantes de verbas parlamentares, o que garantiu a sobrevivência do IFAM até pouco tempo, as obras do IFAM. Então, o Osmar Terra passa a isolar o IFAM e passa a distribuir os cargos dos superintendentes e a trocar os cargos dos superintendentes, sobretudo aqueles cargos técnicos de grande importância. São fatos que todos devem lembrar, talvez em setembro, quem não lembra muito bem sou eu, mas a primeira troca de superintendência foi importante. Ocorreu aqui em Brasília, aqui na Superintendência do Distrito Federal, quando o Carlos Madison, o arquiteto Carlos Madison, um colega nosso, foi exonerado para que Ione Carvalho, que todos nós conhecemos também, assumisse, tendo como bandeira o fato de ser amiga do ministro. Logo seguinte, mas esse cargo de superintendente foi entregue exatamente à deputada que ontem andava envolvida com escândalos, a Bia Kicis, aqui do DF. Em Minas Gerais, Célia Porcino, uma pessoa histórica dentro do IFAM, museóloga, foi substituída por uma indicação de um deputado chamado Charles Evangelista. No Paraná, outro arquiteto especialista na Europa em patrimônio, chamado Zé Luiz Laurin, foi exonerado em função de uma indicação do deputado Vermelho, do PSD, e, finalmente, uma espécie de gota d'água aqui em Goiás, Salma Saad foi exonerada em função de uma indicação de um deputado que, infelizmente, utiliza o nome de professor Alcides. Esse professor ficou conhecido porque ele, numa entrevista de rádio, ele cometeu um sincericídio de dizer que ele não queria o IFAM, mas que o IFAM foi sorteado e o IFAM caiu no colo dele e ele tinha que indicar alguém, e esse alguém está na superintendência até hoje, em detrimento das ações de preservação do patrimônio. Esse foi Ou o primeiro seja, né? Esse um desmonte neoliberal para destruir qualquer coisa, qualquer construção de projeto de identidade cultural no Brasil, né? Aquela história aí, do vamos acabar com isso? Com isso, atacou Minas Gerais. Eu não estou falando, eu sempre sou muito politicamente incorreto, eu não estou falando de um pequeno estado com 3 ou 4 bens, estou falando de Minas Gerais. Eu estou falando da base da construção, inclusive, da noção de patrimônio no país, pelo IFAM. Logo em seguida, veio a minha exoneração, em outubro, e, finalmente, no começo de dezembro, acho que 11 de dezembro, se não me engano, a terrível exoneração da Cátia Bogeia, que, de fato, derrubou, e desestruturou e desprotegeu o conjunto de diretores e de servidores que vinham trabalhando, conseguindo trabalhar até então. A partir daí, a gente fica aguardando, esse período todo, a indicação de um presidente. A gente saberia que isso tinha que acontecer, mas a gente não poderia, e eu confesso que eu não conseguiria imaginar que a indicação seria tão desqualificada e tão desrespeitosa. Porque o que o ministro Marcelo Antônio, do Turismo, tem feito é transformar o IFAM num birô de negócios, de distribuição de cargos. E até estou feliz, porque hoje eu estou fazendo
minha primeira live, e pode ser que eu entre para a carreira de blogueiro, e sendo blogueiro, eu me candidate ao IFAM, né? Porque Ó, parece que tem ser virado blogueiro, moda, hein? é pré-requisito para É, assumir a responsabilidade, por exemplo, de ser coordenador técnico do patrimônio do Rio de Janeiro, onde que está o desespero. Vaúdo, onde está a paisagem cultural, aonde estará o próximo bem cultural inscrito na lista do Patrimônio Mundial, como eu disse, que será o sítio Roberto Bulemar. Então, é esse tipo de pessoas, e eu não conheço essas pessoas, né? O que me incomoda é o desprestígio que a instituição atingiu no atual governo, que permita que, mesmo que fosse em consideração essa lista de pessoas que eu citei aqui, se procurasse alguém que apoiasse o tal Bolsonaro, mas que pelo menos entendesse o mínimo Isso. de patrimônio. Mas parece que não existe. Parece que isso é raro. Para ser bolsonarista, não tem que entender mesmo é de nada. Afinal, até plana, eles acham que a Terra é. Então, o que me incomoda é isso. E, ainda voltando, então, Kátia, para terminar a minha porteira aberta, Kátia é exonerada, a indicação dessa pessoa para a presidência do IFAM, movimentos, documentos, cartas assinadas, cartas de repúdio assinadas por um conjunto absolutamente significativo de instituições encabeçadas pelo Fórum de Instituições pela Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro. Não saberia nem te dizer quantas instituições, mas são muitas. Além disso, assinadas por 10 ex-presidentes, inclusive o último documento assinado por Ítalo Campo Fiorito, em defesa do Sim. IFAM, e assinado por 16 conselheiros do IFAM, o que gera por si só um problema, né? Como que esta atual presidente irá chamar uma reunião de conselho consultivo de 23 membros, sendo que 16 assinaram esse documento, não concordando com a sua própria Sim, indicação. sim. Não resta Na dúvida, né? reunião Espere que daqui a pouco eles serão trocados também, né? Porque pela andada serão cavalo. trocados. Bom, e ainda para acabar a historinha da porteira aberta, na reunião em que o ministro do Meio Ambiente disse que tinha que passar a boiada, o presidente da República contou a historinha do velho da van, e que a solução era, se tem problema, tem que trocar, tem que botar alguém que resolva. E botaram alguém para resolver, né? O problema que foi levantado logo a seguir por uma entrevista da Kátia, acho que na Folha de São Paulo, foi denunciar que um dos fatores que levou à sua exoneração foi a pressão do velho da van em relação a um problema com a arqueologia que ele causou em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, associado a uma pressão do mercado, dos interesses do setor imobiliário de Salvador. Olha que curiosidade, olha que coincidência que ontem o velho da van foi indicado como patrocinador do fake news, ou seja, mentiras criminosas, e hoje o chefe de gabinete do IFAM foi substituído por um nome que foi assessor do GEDEL. Ora, quem é o GEDEL? O GEDEL é o GEDEL que foi pego com o dinheiro no apartamento, o GEDEL é aquele que o IFAM embargou a obra e não aprovou a obra e que gerou a renúncia do ministro Calero e depois a sua própria saída do governo Temer. Ou seja, é o GDL que está indicando o chefe de gabinete da nova presidente do IFAM. Ou seja, Nossa, estão botando a raposa para cuidar do galinheiro. do galinheiro. O problema é que o galinheiro chama-se patrimônio nacional. Então, é isso. É essa destruição, é esse estado de coisas que tem nos feito
cada dia fica mais descrente do futuro desse país, do que vai acontecer com todos nós, não só em função da própria pandemia, mas, sobretudo, das provocações, das ameaças diárias à democracia no país, à Sim. aposta nessas aventuras golpistas e na ruptura institucional, como nós vimos nas notícias de hoje. Portanto, essa live, que é uma live que devia ser leve, ela, infelizmente, ela não tem como ser, Não tem porque como. é disso que a gente está falando. A gente está falando do futuro do país. E o futuro do país se faz com seres humanos vivos, portanto, eles têm que ficar em casa, e o futuro do país se faz com memória, com identidade. Exatamente. Sem memória Vai e ser sem memória. identidade, Ó, nós não Andrei, vamos ter futuro. sim. Ó, todo mundo que está na live, o 60 Olhares sobre Brasília, normalmente fecha a live quando está quase dando uma hora e abre outra. Então, vou avisar a todos que falta um minuto, menos de um minuto, e a gente fecha essa live e entra de novo. Andrei, eu não sei como você fez para entrar, mas faz de novo, tá? Eita! Manda o convite, tá? Então, porque tem muita coisa para falar ainda, né? E não dá para simplesmente deixar a live acabar. Então, todos que estão na live estão convidados a entrar no segundo tempo, no lado B, porque vai cair daqui a pouco, né? Falta quanto tempo? Falta um minuto, né? E aí, quando cair, a gente abre nova, todo mundo entra de novo, Andrei também, e a gente continua falando. E é isso, né? Andrei, não existe país sem memória. Só quando a gente pretende um país manipulável. E a grande vergonha, né, disso tudo, a grande tristeza, é que a gente já está num país que, até mesmo nas universidades de arquitetura, principalmente nas privadas, você vai dar aula de patrimônio, era a aula que eu dava, e nem sempre o aluno está entendendo ali o que a gente está falando, ou alguns ainda brigam achando que a gente está levantando uma bandeira que está errada, que a manutenção do patrimônio, a manutenção da memória, ela não existe, porque o brasileiro, em grande parte, e a gente vê os esforços todos teus, de todos do IFAM, de todos que já passaram pelo IFAM, gigante, né, um grande esforço para manter aquilo que fica para as futuras gerações, né? Fora do Brasil a gente vê isso com tanta clareza, muitas vezes, né? Que as pessoas têm esse cuidado, esse dedo cuidadoso para fazer grupos inteiros de pessoas que vão cuidar dos seus patrimônios, seja material ou imaterial. Há problema sempre, né? Mas no Brasil a coisa está muito feia. Pessoal, é o seguinte, a gente vai ter que fechar, porque vai acabar a live, vai acabar o tempo. O Instagram só dá uma hora, acho que é de propósito, que ele só dá uma hora para a gente não conseguir falar. Tem que ser blogueiro. E para evitar que vire... Não, se você for fazer um blog, já disseram aqui que vão te seguir, tá? E a gente vai fechar e convido a todos que entrem na próxima. Andrei, como é que você entrou? Só para eu Seja para a saber, gente que eu não não consegui. discutir. Vamos lá, vou tentar fazer tudo de novo. Por Tchau. favor, vai lá. Beijo. Pessoal, seguindo.